Oi, gente. Eu quero trazer para vocês uma novidade importante sobre o assunto da censura do Lollapalooza e eu vou explicar nesse vídeo porque é correto chamar de censura sim. Vou fazer uma reflexão sobre liberdade de expressão e falar também sobre o comício ilegal do Bolsonaro, porque esse sim é ilegal. Mas primeiro, vamos à notícia. A notícia traz que Edson Fachin, o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ele afirmou que pretende levar o julgamento ao plenário da corte a decisão do ministro Raul Araújo de vedar a manifestação do Lollapalooza. Enfim, essa decisão do Raul Araújo vai ser levada a plenário e isso daí pode ser revertido. E o Edson Fachin já sinalizou que discorda da decisão do colega. Nós vamos ter que confirmar quando isso for para o plenário, estaremos aqui analisando isso. Agora, por que a gente pode chamar o que aconteceu no Lollapalooza de censura? Porque um artista, um youtuber, um comunicador, um jornalista, seja com quem for, tem o direito de expressar sua opinião política em eventos, inclusive fazer campanha política para quem ele gosta. A lei proíbe, importante que isso fique claro, a lei proíbe que agentes políticos, ou seja, os deputados, os governadores, o presidente, senadores, façam campanha de forma antecipada pedindo voto. Eles é que não podem. Por isso que aquele comício do Bolsonaro que aconteceu recentemente, ele ao lado lá do Collor e de outras figuras nefastas da política brasileira, aquele comício é legal, porque ele está pedindo voto. Ele mesmo admitiu que é uma coisa da pré-candidatura dele à presidência da República, a reeleição. Então, aquele dele é ilegal porque está sendo organizado por agentes políticos. Mas cadê o TSE para processar aqueles envolvidos no comício ilegal? Tá faltando, né? Nós não vimos ainda. No caso do Lollapalooza, são artistas, cidadãos, sim, são influenciadores, alguns são famosos, tem a Anitta, tem o Emicida, enfim, são pessoas conhecidas, mas olha, eles têm o direito de expressar a opinião política deles, têm o direito de gritar fora Bolsonaro, como é o direito de todo cidadão brasileiro, e têm o direito de fazer campanha por quem eles quiserem, seja quem for. E a lei não pode coibir eles de fazer isso, e não pode coibir que eles organizem eventos para dizer a opinião política deles. Porque eles não são agentes políticos. Se um deles fosse candidato a algum cargo político e essa pessoa aproveitasse do evento para pedir voto, olha, fulano, eu sou artista e tal, mas agora eu estou candidato a senador. Além do fora Bolsonaro, vota em mim. Esse que fizesse isso poderia ser processado por essa atitude. Mas não é o caso. São artistas. Imagine se nós formos pegar a decisão do Raul Araújo e formos levar as últimas consequências. Isso significaria que nenhum influenciador poderia fazer campanha nem contra Bolsonaro, nem a favor de nenhum candidato. Isso fecharia o meu canal, o canal do Carlito Neto, o canal do Rony Telles, assim, né? Porque o que a gente faz aqui, sei lá, 70%, 80% do tempo, especialmente esse ano, vai ser campanha contra o Bolsonaro. De vez em quando eu trato de outros assuntos e tenho falado e vou falar mais sobre o George Orwell e sobre o meu curso, cujas inscrições estão abertas, até porque, no caso de George Orwell, tem uma conexão importante. Ele fez um texto, que é um dos prefácios, pós-fácil, na verdade, para esse livro, intitulado Liberdade de Imprensa, que ele faz uma reflexão sobre a liberdade, ele faz uma reflexão sobre a importância da liberdade. E ele diz, na página 139 dessa edição do livro, o seguinte: a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. O que não querem ouvir. Então os bolsonaristas não querem ouvir que boa parte da sociedade brasileira é contra Bolsonaro. Mas se nós vamos ter liberdade no Brasil, nós temos que ter o poder de dizer sim, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Quantas vezes a gente quiser. E a gente pode dizer sim, expressar sim, preferências por candidaturas que a gente quiser. Que a gente tiver. Tinha gente lá pró-Lula, a maioria que
que se manifestou era pró-Lula, embora a manifestação tenha sido mais contra Bolsonaro, né? Mas teve algumas manifestações ali pró-Lula, absolutamente legítimo. Se tivesse pró-Ciro, se tivesse pró-Dória, eu acho menos provável naquele ambiente, se tivesse pró-Moro também, é a liberdade do cidadão brasileiro. Se tivesse até alguns ali no Lollapalooza que fossem bolsonaristas e dissessem, olha, não concordamos, mais 4 anos para Bolsonaro, eles seriam vaiados, mas se alguém agredisse eles, eu seria contra. Porque eles também têm que ter a liberdade de expressar a opinião deles. Essa é a base da liberdade de expressão. Mas enfim, e a liberdade de expressão, ela não é absoluta, como eu já expliquei aqui no canal. Quando existem algumas exceções, elas são bem tipificadas, não é? Mas não é o caso. A lei brasileira é muito clara com relação a isso. As exceções são aquelas coisas que ameaçam diretamente minorias, discurso de ódio que focado em atacar grupos específicos e produzir violência contra eles, esse tipo de coisa, e organizações desse tipo são condenáveis, obviamente, né? É, aliás, um dos motivos pelos quais eu me posicionei contra o tal do batalhão Azov lá na Ucrânia. Desde o início eu entendia que aquilo dali tinha que ser combatido sim. O que não autoriza as atitudes do Putin, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Que a gente pode simultaneamente criticar e combater aqueles grupos neofascistas, neonazistas lá da Ucrânia e ao mesmo tempo se opor ao autoritarismo do Putin, inclusive reprimindo manifestações pacíficas contra a guerra, né? Não sei se vocês têm acompanhado, né? Mas eu tenho acompanhado que ele está reprimindo isso. E tudo isso, o Putin reprimir manifestações pacíficas, é tentando tirar a liberdade de expressão das pessoas. E o pessoal do batalhão Azov lá claramente tem uma ideologia que vão querer retirar a liberdade de expressão das pessoas. Esses grupos e esse tipo de atitude não é tolerável. A gente tem que combater. Se a gente acredita na liberdade de expressão, se a gente acredita em valores democráticos. Isso é muito, muito importante de ser dito e que seja compreendido por todos. E o George Orwell foi um autor que escreveu significativamente sobre liberdade de expressão e sua importância, inclusive nesse prefácio, e é uma coisa que eu vou analisar em meu curso. Se você quiser conhecer mais da obra de Orwell, eu sugiro que você se inscreva no curso, é uma coisa que eu vou agradecer bastante. Inclusive, liberdade de expressão é uma coisa forte na tradição de esquerda, e o próprio Karl Marx, que atuava como jornalista, falou da importância da liberdade de expressão, né? Falou sobre como essa era uma dimensão fundamental da construção de uma sociedade que libertaria a humanidade, né? Emanciparia a humanidade. Essa era uma dimensão importante. Inclusive por isso que eu nunca entendi direito esses stalinistas contemporâneos, né, que querem reivindicar o legado de Marx. Marx se reviraria no túmulo com todas as coisas que o Stalin fez, dizendo que era em nome do marxismo. Marx escreveu na Guerra Civil Espanhola e nas cartas com Bakunin, falava da importância do sufrágio universal, de uma participação democrática e tal. E a gente sabe que o Stalin impôs um Estado autoritário, autocrático, que não tinha liberdade de expressão e que perseguia dissidentes violentamente, né? E eu estou muito com isso na cabeça por causa da minha preparação aí para fazer o curso sobre George Orwell, Eric Arthur Blair, né? George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. E eu torço para que vocês se inscrevam. E essa defesa da liberdade de expressão, ela é fundamental, assim como a defesa da legalidade. O que Bolsonaro fez ao organizar um comício ilegal também precisa ser combatido, porque está fora da lei brasileira. E a lei brasileira sobre isso é para todos. Porque Bolsonaro pode e os outros não podem. O mesmo juiz que agora quis censurar o Lollapalooza autorizou outdoors pró-Bolsonaro. A gente vê que ele está motivado claramente por ideologia e não por princípios. Nós temos que ser guiados por princípios em nossa ação, e nossa ideologia deve informar a direção do governo que nós queremos que assuma no futuro. E eu espero que vocês compartilhem do meu desejo que seja um governo mais democrático, seja um governo que garanta mais direitos sociais e produza mais
justiça. Justiça social, justiça tributária e, quem sabe, até expanda a democracia nos espaços de trabalho, né? Era o que eu tinha para falar nesse vídeo sobre esse assunto, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. E se você gosta bastante do que a gente faz, quem sabe se inscreve no curso sobre George Orwell. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.